Muito bem, meu amigo e minha amiga, estamos aqui por mais esse momento, pela bênção, pela bondade, pelo sacrifício, pela graça do nosso Salvador, do nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Estamos vivendo a Semana Santa, a Paixão de Cristo, e gostaria de trazer uma palavra neste dia, neste sábado, para somar, para acrescentar, para gerar vida em nossos corações, em nossas vidas. Gostaria que você pegasse nesse momento a palavra de Deus, a sua Bíblia. Abra comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, nos versos 21 ao 23, e diz assim: Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Senhor, isso de modo algum te acontecerá, disse Pedro. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Meu amigo e minha amiga, eu gostaria de começar neste momento ao qual estamos aqui, nessa conversa, nessa mensagem, nesse sermão ao qual Deus tem trazido aos nossos corações, perguntando a você a seguinte pergunta: o que você faria no sábado de aleluia? E se eu estivesse com aqueles discípulos, faria a mesma pergunta também para eles: o que vocês fariam no sábado? No sábado de aleluia. O interessante é que nesse texto, a qual Mateus vem narrando, o capítulo 16, dos versos 21 ao 23, Jesus ele prediz a sua morte e ressurreição. Depois você lê com calma o capítulo e você vai entender. Esta foi a primeira vez entre 3 vezes a qual Jesus Cristo vai predizer a sua morte e a sua ressurreição. Os discípulos ainda não haviam entendido o verdadeiro propósito de Jesus, porque tinham noções preconcebidas sobre como deveria ser um Messias. A expressão que está lá no texto de Mateus, capítulo 16, versos 21, desde então, preste bem atenção, leia com calma lá nos versos 21, a expressão desde então indica um momento de mudança a qual Jesus está dizendo.
está marcando o início da pregação de Jesus a respeito do reino dos céus. Aqui mostra a nova ênfase que o Senhor atribuiu à sua morte e ressurreição. Pegue a sua Bíblia, retroceda comigo em Mateus capítulo 4, lá nos versos 17, e o Senhor Jesus, como Mateus está narrando, ele vai dizer assim: daí por diante, passou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Você consegue me entender? A morte de Cristo deixa bem claro e sem nenhuma dúvida, preste bem atenção no que eu vou lhe falar, que o pecado, ele mata. É claro e lógico que Jesus Cristo não tinha e nunca teve pecados. Mas o que levou ele àquela cruz? Vou perguntar novamente a você e a mim. Mas o que levou ele àquela cruz foram os pecados da humanidade. A humanidade estava morta espiritualmente. Você consegue me entender, meu amigo e minha amiga? Meu querido e minha querida? O pecado mata espiritualmente. O pecado condena espiritualmente. O pecado afasta o homem de Deus espiritualmente. Quando Jesus Cristo estava na cruz, um momento em que ele vai clamar ao seu Pai, a Deus, ele vai dizer algo interessante. Ele vai falar assim, preste bem atenção: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Entenda, Jesus não fez essa pergunta motivado pela surpresa ou pelo desespero. Ele citou a primeira frase que está no Salmo 22. Todo este salmo é uma profecia que expressa a profunda agonia da morte do Messias. Por causa dos pecados dos homens. Jesus sabia que ficaria temporariamente separado de Deus no momento em que tomasse sobre si todos os pecados. Essa separação era o que mais temia quando orou no jardim do Getsêmani. A agonia física era terrível, mas a separação espiritual de Deus, ainda que temporária, representava para ele a maior tortura. Então você me entende que o pecado faz separação? Então, naquele momento que Cristo está na cruz, o pecado da humanidade, não dele, ele é santo, perfeito, nunca pecou, nunca errou. O pecado da humanidade estava sobre ele. E nesse momento ele vai clamar e vai dizer aquelas palavras a Deus:
Eloi, Eloi, lama sabachthani. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Então me entenda que o caminho para Jesus Cristo era esse, para que ele pudesse obter o perdão sobre toda a humanidade. O tempo da graça, a qual Jesus Cristo vai liberar sobre todos, foi cobrado dele um alto preço, incalculável, sobre ele. Então, meu amigo e minha amiga, são esses princípios que os discípulos precisavam ter em mente na ausência de Jesus Cristo, naquele momento a qual Jesus estava sofrendo na cruz, no momento ao qual Jesus morreria e morreu, esses princípios dariam base para suas vidas. Os acalmariam, os sossegavam, os tranquilizavam. Jesus estava cumprindo o seu propósito. Ele morreria e ao terceiro dia ressuscitaria como ressuscitou. E ele ensinou 3 vezes sobre isso para eles. 3 vezes. Entenda que a falta de entendimento e conhecimento atrapalha muitas das vezes. Mata, destrói, rouba as certezas, as convicções, a fé, a paz e etc. Assim estavam os discípulos no sábado, perdidos, aflitos, desesperados, porque não entendiam o significado de Cristo, da sua crucificação, da sua morte e depois, quando Cristo ressuscitasse ao terceiro dia, cumpriria tudo isso. Eles começaram a se desesperar, achavam que tudo aquilo a qual eles tinham tido experiências no lado de Jesus antes da morte de Jesus, antes da crucificação de Cristo, eles achavam que tinha acabado, que foi só um sonho, um momento bom e agradável e feliz em suas vidas e etc. E é por isso que eu te perguntei, o que você faria no sábado se estivesse lá no lado de Jesus naqueles dias? Jesus estava ali morto e aqueles homens no sábado estavam perplexos, angustiados. O certo, para que eles pudessem se acalmarem e descansarem os seus corações, ainda mais eles, os discípulos, que viram tantos milagres, maravilhas, sinais e prodígios, curas, libertações, viram Jesus fazer tantas pessoas retornarem à vida e etc. O certo era para que tudo aquilo que eles viram e ouviram, lado a lado de Jesus, os princípios, a palavra de Cristo, pudesse nesse momento a qual eles estavam ali, aonde eles viram Jesus Cristo sendo crucificado e depois o seu corpo foi recolhido, estava morto,
Seriam essas experiências, esses princípios que eles acompanharam, que iria acalmar as suas vidas e seus corações. Queria fortalecê-los nessa hora. Mas sabe o que tudo isso me faz entender? Que eles não eram convictos, crentes e confiantes em Jesus. Esses momentos, eles precisariam acalmar seus corações por tudo aquilo que só eles viram ou ouviram na pessoa de Jesus Cristo. Os momentos que andaram no lado de Jesus. Eles foram testemunhas de muitos sinais, prodígios, e muitos sobre o que Jesus Cristo estava fazendo. Muitos, meus amigos. Você consegue me entender? Então, meu amigo e minha amiga, é por isso que eu comecei fazendo aquela pergunta na mensagem. O que você faria no sábado se você estivesse lá no lado de Jesus, vendo e sabendo que ele estava morto? Que decisão você tomaria para a sua vida? Que direção? Os discípulos, eles começaram a se dispersarem. Acreditaram que tudo tinha acabado ali. Mas você e eu, nós sabemos que Cristo ressuscitou no domingo ao terceiro dia. E é por isso que estamos fazendo uma narrativa, uma retrospectiva no passado, no tempo, para que nós possamos entender que aqueles homens ficaram angustiados por um período, mas depois, quando Cristo ressuscitou, eles enfim entenderam, creram, e o reino de Deus se manifestou na vida deles, e de discípulo se tornaram apóstolos, e a igreja chegou até hoje, graças a Jesus, graças a Deus e àqueles homens. Agora, eu trago tudo isso para os dias de hoje e faço uma pergunta para você e para mim. E nós temos crido e temos esperado a manifestação do poder de Jesus Cristo em nossas vidas? Eu tenho certeza que sim. Estamos relembrando o sacrifício de Cristo, a paixão de Cristo, até porque já faz mais de 2000 anos que Jesus veio como homem, viveu nesta terra, fez o seu ministério, morreu e ressuscitou. Amém? Ele está vivo, é o nosso Deus poderoso, Ele está vivo, diga graças a Deus. Mas o que precisamos também tirar para nossas vidas é que nessa semana o Filho de Deus, ele é homenageado, honrado. Claro que todo dia é o dia de Jesus Cristo, toda hora nós dependemos deles. Mas nessa semana, exclusivamente, muitas pessoas param no mundo afora para honrar, para ter um momento de comunhão, de agradecimento a Jesus, a qual chamamos da Semana Santa. Mas o interessante, meu querido e minha querida, é que precisamos extrair o máximo de instruções de nossas vidas sobre este fato acontecido, fato real, verídico, a qual o Senhor Jesus Cristo passou. Então eu te pergunto, em cima de tudo isso, você tem alguma dúvida do poder de Jesus Cristo? Eu espero que não. É claro que não. Tenho certeza que você crê, que você confia. Então, em cima do poder de Cristo, aonde a sua e a minha vida está firmada, amém? Então as nossas vidas, elas precisam estar nas mãos de Jesus.
nossas vidas e de nossas famílias. E Ele fará, através do seu poder, seus sinais e prodígios irão se manifestar. Então me entenda, se nós cremos, se nós aceitamos, se confiamos, entregamos nossas vidas e tudo que há nela na mão de Jesus, então o que eu quero também trazer para somar nesse momento sobre a sua vida, trazendo para o dia de hoje o que aconteceu com Jesus há mais de 2000 anos atrás, é que se você estiver passando por algum tipo de adversidade, por algum tipo de problema, lembre-se de Jesus Cristo. Aquele que nem a morte pôde detê-lo, pôde pará-lo. Lembre-se de Jesus. Hoje você e eu sabemos e reconhecemos e cremos no poder do reino, no poder que está sobre Jesus. Então, meu amado e minha amada, que olhemos nesse dia, neste sábado, com fé, com esperança, crendo e sabedores que Cristo está vivo e ressuscitou ao terceiro dia e trouxe sobre nossas vidas todo o seu reino, todo o seu governo, e que está trazendo nesse momento uma palavra para os nossos corações, dizendo que o poder do pecado, ele foi cancelado sobre nossas vidas pelo tempo da graça. E Ele está dizendo para você e para mim que possamos colocar nossas vidas nas mãos dEle, aceitando a Jesus Cristo, reconhecendo como o único e suficiente Salvador e deixando toda a nossa vida e nossos problemas nas mãos de Jesus, que o mais Ele fará. Então eu termino essa mensagem dizendo para você, se caso você esteja precisando de algo para agora, urgente, tenha paciência, tenha calma, persevere. Jesus Cristo já mostrou para você e para mim que nada pôde detê-lo. E eu tenho certeza que aquele que venceu a morte, esse tem poder sobre todas as coisas, porque assim Deus o constituiu poderoso. E sobre o nome de Jesus, toda língua confessará, todo joelho se curvará, se dobrará, reconhecendo que só o Senhor Jesus é Deus. Então, meu amigo e minha amiga, eu agradeço a Deus por esse momento a qual Ele tem nos dado, aonde paramos para ouvir a voz do Senhor e assim fortalecer nosso coração, nossa fé, nosso ânimo, nossa paz, nossa alegria, nossa certeza e nossa convicção. E desde agora, eu glorifico a Deus pela sua vida e pela minha vida. E tenho certeza que o poder de Deus tem se manifestado dia após dia sobre as nossas vidas. Então aqui fica a minha saudação, a minha gratidão a Jesus, a minha gratidão por esse momento de poder ser um canal de bênção sobre a sua vida. E termino dizendo a Deus e pedindo a Deus para que as bênçãos, para que a manifestação do reino de Deus seja derramado dia por dia sobre nossas vidas, sobre as pessoas, sobre o planeta Terra, porque todos nós precisamos e carecemos. Então fica aqui um abraço do seu amigo, do seu servo, do seu pastor, Davi Martins, e até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia.
Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Te dizer que minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além, de ti, mas nada além da promessa. Da sua promessa, eu não tenho nada, nada, eu não tenho nada. Gabriela Rocha, a passarela é toda sua. Se sentindo sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Teu choro não é em vão, seu Deus contigo está. E espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em ti, que eu não tenho nada além, nada além de ti, mas nada além da promessa, da sua promessa.